Olá a todos. Nesse conteúdo você verá como construir autoridade na internet do zero. Meu nome é Rita Moiteiro, eu sou especialista em neurociência e estratégia de vendas e eu tenho uma empresa junto com meu marido, Thiago Simões, que a gente trabalha na internet desde 2009 e nós ajudamos pessoas a transformar o seu conhecimento em um negócio lucrativo e empresas a faturarem mais. E eu deixei aqui na descrição um link de uma comunidade no WhatsApp, que a inscrição é gratuita e você pode se inscrever lá para ter dicas de negócio. E vamos lá. Como construir autoridade na internet do zero? O passo a passo para se tornar referência, ganhar confiança do público e vender com consistência, que é muito importante, porque às vezes as pessoas se preocupam em vender, mas não pensam na recorrência, em que o cliente vai continuar com a pessoa, trabalhando o produto. Olá a todos. Nesse conteúdo, nós vamos ver como construir autoridade na internet do zero. Meu nome é Rita Moiteiro, eu sou especialista em neurociência e estratégia de vendas. Eu tenho, juntamente com meu marido, uma empresa que ajuda pessoas a transformar conhecimento em negócios lucrativos e também a empresas a faturarem mais. Eu deixei aqui na descrição um link de uma comunidade lá no WhatsApp. Essa comunidade, a inscrição é gratuita. Você pode se inscrever e entrar lá para dicas de negócios. E vamos lá. Como construir autoridade na internet do zero? O passo a passo para se tornar referência, ganhar confiança do público e vender com consistência, que é muito importante. Então, para quem quer ser reconhecido, atrair clientes online, vender com propósito e construir legado digital, esse vídeo é para você. E aí, eu trago aqui um problema, porque a maioria não consegue se destacar. A gente vê um monte de gente trabalhando na internet, mas só alguns se destacam, outros acabam morrendo na praia, acabam desistindo. Se não me engano, eu coloquei aqui o dado, mas é 80% das pessoas que trabalham na internet, criadores de conteúdo, acabam desistindo desse negócio, porque a maioria não consegue se destacar, tem a invisibilidade, postam muito, mas ninguém presta atenção ou lembra deles. As pessoas postam e as pessoas simplesmente não passam batido no conteúdo dessas pessoas, porque tem essa questão da invisibilidade. Sem consistência, começam empolgados, somem em 3 semanas e voltam do zero. A gente vê muita gente que não tem consistência. E quando você não tem uma consistência no seu trabalho, na sua empresa, na sua criação de conteúdo, você não consegue sair do lugar. Falta de nicho, tentam falar para todo mundo e acabam não chegando a ninguém. A gente vê muito erro assim. A pessoa cria conteúdo para um monte de gente, você não sabe do que ela está falando. Se ela está falando de negócio, se ela está falando de moda, se ela está falando de unha, se ela está falando de comida. E as pessoas, elas falham nisso, porque elas querem falar para todo mundo, querem ser a pessoa legalzinha da internet, pau para toda a obra, mas acabam não falando para o nicho correto. E desconfiança, o público não compra porque não existe conexão ou credibilidade. Se você não tem consistência, se você não fala para o seu nicho certo, se você posta muito e ninguém dá atenção, porque na realidade você não está postando nada com nada, você não vai gerar confiança no seu público. O público não vai comprar de você. E a autoridade digital, o que é e por que importa? A autoridade é a percepção que as pessoas têm de você como referência confiável em determinado assunto. Se você não gera essa percepção nas pessoas, as pessoas não têm você como uma autoridade, você não vai vender.
Aí a gente entra nessa questão do conhecimento, você sabe mais que a média sobre o tema. Você tem que ter conhecimento, você tem que saber mais, você tem que ter consistência, você tem que aparecer regularmente e entregar valor. E a confiança, as pessoas se identificam e acreditam em você. Para você gerar autoridade, você tem que ter conhecimento, consistência e confiança. Se você não tiver essas três coisinhas básicas na vida, você no seu negócio, no seu conteúdo, na forma como você fala, você não vai gerar autoridade. Se você não tem conhecimento, então, pelo menos um passinho na frente das pessoas que vão comprar do seu público, você não vai gerar a confiança. Se você não tiver consistência, as pessoas não ficarem te vendo o que você está fazendo, vendo os seus resultados, elas também não vão confiar em você, porque as pessoas vão se identificar se elas tiverem os dois tópicos acima, e aí ela vai gerar confiança. E quais são os pilares? Eu coloquei 5 pilares aqui, e foram os pilares que fizeram com que eu moldasse o meu negócio na internet e conseguisse vender. Para construir autoridade online, você tem que ter um nicho claro. Defina com precisão quem você ajuda e qual problema você resolve. Você tem que definir muito bem isso. Quem você ajuda? Qual é o problema que você resolve? Não é você inventar a roda para depois ver qual que é o público que você vai ajudar. Você tem que ajudar pessoas reais. Você tem que dar resultados reais, você tem que resolver problemas reais. Eu sempre costumo dizer que o nosso sucesso e o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente ganha, o nosso sucesso financeiro está diretamente relacionado ao número de pessoas que a gente ajuda. Você só consegue escalar o negócio se você vender. Mas para você vender, você tem que ajudar o máximo de pessoas possível. Vendas é sobre isso. Segundo pilar, conteúdo de valor. Produza conteúdo que educa, que inspira e resolva dores reais. Acabei de falar, você tem que ter um conteúdo de valor. Terceiro pilar, presença constante. Apareça regularmente. Consistência gera confiança. Ah, Rita, mas eu não tenho tempo para fazer 100 vídeos por dia. Ok, faça um que seja regularmente por dia. Faça 3 por semana, sempre nas mesmas na mesma plataforma, você já vai estar tendo consistência. Presença constante é importantíssimo, porque isso gera confiança. Quarto pilar, posicionamento. Tem uma mensagem clara que te diferencia da concorrência. E quando você tem uma mensagem clara, você pode inclusive cobrar mais. Você pode precificar melhor o seu produto ou o seu serviço. Porque você teve um posicionamento, você trabalhou seu personal branding, seu branding pessoal, você trabalhou seu posicionamento. Quando você está fora daquela sala, as pessoas estão falando bem de você. Isso é um personal brand irresistível. Você tem que saber trabalhar isso. E o quinto pilar, prova social. Mostre resultados, depoimentos e cases do seu público. Você tem que mostrar resultado. Quando você tem esses pilares, você consegue construir uma autoridade. E a gente vai entrar aqui pilar por pilar, definindo o seu nicho com precisão, que foi o primeiro pilar lá em cima, que é o nicho claro. Dicas práticas: escolha um problema, um público, uma solução, seja específico. Não saúde, mas emagrecimento para mães acima dos 40. Eu coloquei aqui como exemplo, porque se você falar sobre saúde, eu vou falar sobre saúde. Isso aqui é muito abrangente. Saúde do quê? Saúde do pé, saúde do cabelo, saúde do corpo, emagrecimento. O que é, né? Agora, quando você fala emagrecimento para mães acima de 40, olha como você nichou. Ou emagrecimento para mulheres na menopausa, no período da menopausa.
Teste seu nicho com conteúdo antes de criar produtos. Você tem que validar primeiro. Antes de você criar, você tem que testar primeiro. Nicho bem definido é igual mensagem mais poderosa e conversão maior. Quando a gente define um nicho, que nem eu defini aqui, ó, emagrecimento para mães acima dos 40 anos. Eu tenho uma mensagem mais poderosa, uma conversão maior, porque eu estou nichando. Estou fazendo. Então, eu já estou direto no meu. Fazendo um nicho, estou trabalhando com um nicho específico. Estou fazendo uma mensagem mais clara. Entende? Quando eu deixo muito aberto, muito abrangente, é complicado. E aí eu coloquei aqui essa junção aqui, né? O que você ama fazer, o que você sabe fazer e o que o mercado paga. Você tem o seu nicho, você encontrou o seu nicho. Quando você une o que você ama fazer, o que você sabe fazer e o que o mercado paga. É importante aqui nessa questão do que você ama fazer, tomar cuidado. Tem pessoas que confundem hobby com o que quer fazer para o resto da vida ou por um bom tempo na vida. Porque, na realidade, você não precisa escolher uma área para o resto da vida. Você pode sim escolher, claro, com certeza. Mas vamos supor, lá na frente, você achou que aquele negócio não deu muito certo para você, você pode mudar. A gente não precisa ficar estagnado o resto da nossa vida. Mas você tem que escolher um nicho que você sabe que você vai querer trabalhar por bastante tempo. Isso é muito importante. Segundo pilar, criando conteúdo que gera autoridade. Aí a gente entra num conteúdo educativo, ensine algo útil, tutoriais, dicas práticas, passo a passo. Inspiracional, histórias reais, transformações, bastidores da sua jornada. Autoridade, sua opinião sobre o mercado. Posicionamentos claros, por exemplo, você trabalha na área de finanças, você deixar sua opinião sobre o mercado, ou em qualquer outra área. Eu joguei finanças aqui porque é uma área que eu gosto bastante. Prova social, resultados de clientes, depoimentos, cases de sucesso, entre storytelling aqui, tá? Você mostrar os depoimentos, os cases, como que foi, você contar essa história. Entretenimento, conteúdo leve que humaniza sua marca e retém atenção. Fazer conteúdos leves que vão humanizar, que vão mostrar que você é uma pessoa, você não é uma marca apenas. As grandes empresas, as grandes marcas, elas estão humanizando. Você vê hoje os CEOs dando a cara lá nas propagandas, na internet, nas redes sociais. Então, isso é muito importante. Oferta, apresente seus produtos e serviços com clarezas e benefícios. Isso ajuda. Crie conteúdo que gere autoridade usando esses pilares. Aí o pilar número 3, a regra de ouro, consistência vence. Eu tinha falado lá no começo, 80% dos criadores de conteúdo, não errei, desistem nos primeiros 3 meses. E como a gente faz para manter consistência? A gente não consegue manter consistência pensando apenas na motivação. A motivação, eu sempre falo nos meus vídeos, é como aquela garrafa de refrigerante. Você abre, sai aquele gás, pronto. A nossa motivação é o gás que vazou. A gente não pode pensar nisso. A gente tem que ter o quê? Disciplina. A gente tem que ter um método, fazendo calendário editorial, planejando o mês inteiro ou a semana, com temas e formatos definidos. Você tem que fazer isso. Ah, mas eu não quero fazer por um mês. Faça por 2 semanas, por uma semana. Se você planejar uma semana que seja, já te ajuda bastante. Então, outra coisa, lotes de produção, os bits de produção, grave vários conteúdos no mesmo dia e agende a publicação. Quando você faz isso, você cria esses lotes, esses blocos, vamos assim dizer, para você produzir, por exemplo, você grava vários conteúdos, você agenda a publicação, você pega um dia só para fazer esses
conteúdos, para você montar esses conteúdos, dá muito certo, gente. Porque não é todo dia que a gente quer gravar. A gente quer, às vezes, ficar de boa, a gente não quer gravar. Tem dia que a gente quer só simplesmente colocar lá na internet e não quer saber de ficar na frente da câmera. Então, quando você escolhe um dia para fazer isso, as coisas funcionam. Não é todo dia que eu gosto de gravar, tem dia que eu não gosto de gravar. As pessoas falam assim, ah, Rita, eu te vejo na internet, parece que você faz tranquilamente. Não, eu não gosto. Já vou falar. Assim, eu escolho um dia da semana, eu tenho uma disciplina e eu entro na frente da câmera e gravo. Eu gosto mais de montar conteúdo do que propriamente de gravar. Meu marido adora gravar. Eu já não sou muito assim. Apesar de eu ser cantora e eu já fiz um filme, inclusive já participei como atriz de um filme, eu não, particularmente assim, gravar, sentar na frente da câmera e fazer conteúdo, não é uma coisa que me apetece muito. Tem dia que eu não tô afim. Então, o que eu faço? Eu monto todo um cronograma para poder passar meu conteúdo. Que bom seria se a gente ligasse para as pessoas e passasse o conteúdo. Mas o que eu faço? Eu estou aqui na frente da câmera gravando. Então, você tem que ter isso. Não é todo dia que a gente está afim. Tem dia que às vezes não dá certo alguma coisa. Tem dia que às vezes acontece alguma coisa com os nossos clientes ou acontece alguma coisa com a nossa família e não é sempre que a gente está afim. E às vezes não é sempre que a gente está afim também de montar conteúdo e tá tudo bem, tá tudo certo. São coisas da vida. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que estar na frente da câmera ou você tem que estar na frente do computador fazendo. Faça blocos. Mínimo viável diário, um story, uma frase ou um comentário estratégico já conta. Meça e ajuste. Veja o que funciona e repita. Abandone o que não engaja. E é claro que quando você está começando na internet, você não vai ter muito engajamento às vezes. Você vai fazer um monte de vídeo, mostrar o teu conteúdo e na realidade não vai ter comentário, às vezes não vai ter curtida, as pessoas vão pular o teu vídeo. Ou às vezes vai ter uma pessoa, um espírito de porco que vai lá curtir contra, né? Vai descurtir na realidade, porque o que tem mais na internet é espírito de porco, que era o que a minha avó falava. Então você vai encontrar esses espíritos de porco por aí, essas pessoas que são mal acabadas e que não conseguiram ter nada, sucesso na vida e que vão ficar de zóio no que você está fazendo. E continue, gente, continue, porque a consistência vence. E às vezes você vai pegando gosto por gravar. Eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto de estar muito na frente das câmeras, mas eu gosto de passar o que eu sei. Eu gosto de passar meu ensinamento. A não ser em filme. Filme eu gostei muito de fazer, eu achei que foi muito gostoso. O filme que nós fizemos faz pouco tempo e ainda não está ainda famoso, mas vai ficar, eu acredito que vai ficar. Foi uma história muito legal. Foi muito legal de participar. Desse jeito eu até gostei. Mas assim, você às vezes ter que parar para gravar, você tem que ter uma disciplina. Não é todo dia que a gente está inspirado para fazer isso. E continue, porque de tanto fazer a gente fica bom. E de tanto fazer você vai se acostumando e chega uma hora que a câmera já não é mais problema para você. Hoje eu não tenho vergonha de ligar a câmera e de gravar. Mas tem dia que eu não tô afim. E aí eu deixo um dia que eu tenho disciplina que eu gravo todos os meus vídeos da semana. Você pode fazer dessa forma, tá? É uma ideia. Pilar 4, posicionamento, sua mensagem única. Aí eu coloquei aqui uma fórmula do posicionamento, que é uma fórmula basicona da basicona. Eu ajudo quem? Qual é o público? A conseguir o quê? Mesmo uma objeção, né? Então, eu coloquei aqui, ó, ajudo profissionais de 30 a 45 anos a mudarem de carreira sem perder renda. Isso daqui, ó, ajudo o quem? Profissionais a conseguir o quê? A mudarem de carreira, objeção, sem perder renda. Pode ser também, ensino pequenos empreendedores a venderem
no Instagram sem gastar com anúncio. Ajudo mulheres a emagrecer mesmo estando na menopausa. Ajudo mães a emagrecer 10 quilos em 3 meses, comendo sem proibições. Ao invés de, por exemplo, você colocar, sou coach de vida, trabalho com marketing digital, sou nutricionista. Tá, e aí? As pessoas, elas se interessam pelo seu produto ou serviço quando você dá um resultado para ela. Ela não quer saber se é nutricionista, ela quer saber se você vai resolver o problema dela. É triste a realidade, mas é isso aí. A pessoa não quer saber se você trabalha com marketing digital, ela quer saber se você sabe fazer as coisas que vão dar retorno financeiro para ela. Vai por mim, é assim que são os nossos clientes. Então, você tem que saber, uma pessoa que trabalha com moda, eu sou personal style, que chama assim, né? Estilista. A pessoa vai te contratar porque ela quer ficar bonita, ela não quer saber se você é, se você não é, ela quer saber se dá resultado para ela. Se ela vai ficar bonita na roupa que você definir. E o pilar número 5, prova social, deixe os outros falarem por você. E aqui eu entro num ponto muito importante, que é da ética. Quando a gente tem ética no nosso trabalho, quando a gente realmente resolve, tem interesse de resolver dores reais do cliente, a gente deixa os outros falar da gente e as pessoas vão falar bem. Depoimentos, capture feedbacks de clientes em texto, do vídeo, publique regularmente isso. Case de sucesso, mostre o antes e depois, números específicos convertem mais. Menções e reposts, compartilhe quando alguém falar de você, solidifica credibilidade. Eu tenho muitos clientes que acabam dando sugestão da gente para outros clientes, acabam dando feedback, falando, e a gente pega muito cliente hoje em dia boca a boca. A gente trabalha com uma determinada empresa, de repente essa empresa indica a gente para outra empresa e a gente vai pegar aquela outra empresa como cliente. A gente tem feito muito isso. Essa questão de você ter pessoas que dão feedback, isso é muito importante, esses depoimentos, isso que vai fazer você ter sucesso, pessoas que vão falar de você, os resultados. Então, você tem que se interessar em realmente resolver resultados, e não é por vaidade. Eu vejo muita gente fazendo conteúdo na internet por vaidade, põe aquelas coisas mirabolantes de Hollywood, produção de Hollywood, a pessoa aparece com aqueles cabelos bastante, e a hora que você vai contratar, não resolve nada. Eu já contratei serviço assim. E não adianta. Você tem que saber que é o seu cliente, que você tem que resolver o problema dele. E não é você, não é seu ego. Não é sobre seu ego. Conquistas e certificações. Mencione cursos, premiações, parcerias que validam sua expertise. Você tem que mencionar o que você faz. No começo do vídeo eu falei, eu sou especialista em neurociência. Eu sou formada em neurociência também, é uma das minhas formações. Também tenho pós na área de economia, de relações internacionais, sou formada em relações internacionais, sou formada em administração de empresas, eu tenho pós na área de marketing, também sou formada em música, que não vem ao caso aqui para esse conteúdo, mas eu sou mestre em musicologia, eu trabalhei mulheres na história. Então, a gente fala isso no começo. Rita, mas não pode falar no começo do vídeo, porque a pessoa sai. Azar da pessoa. O importante, você tem que falar, você tem que comunicar, a pessoa tem que saber com quem ela está falando. Se ela não quer te ouvir nos primeiros 3 segundos, ela sai só porque você falou quem você é, então já não é teu público. Quem é teu público vai ficar até o final. Resultados próprios. Você mesmo é sua maior prova. Documente sua jornada publicamente. Eu venho falando aqui ao longo dos meus vídeos no YouTube, de onde eu comecei, vendia sapato com a minha mãe, batia de porta em porta, e hoje nós temos uma empresa que ajuda empresas a faturarem mais, e nós temos muitos clientes
que nós ajudamos e que nós ajuda, que a gente ajuda ainda, que nós já ajudamos e que a gente ainda ajuda a transformar conhecimento em um negócio. Você também tem que falar isso, falar dos seus resultados. Qual foi o resultado que você teve de fazer uma determinada coisa e quais são os resultados que os seus clientes estão tendo com esse percurso que você também fez e teve resultado. E comunidade ativa, comentários, seguidores engajados e grupos mostram influência real desde que você faça para o seu nicho. Porque não adianta nada, eu vejo um monte de gente com um monte de seguidor, um monte de like, mas a pessoa não vende nada, não tem absolutamente nada de lucro. Isso não adianta, porque like não paga boleto, like é apenas por like. E onde atuar? Escolhendo as plataformas certas. Eu coloquei aqui uma regrinha que ela é, gente, de ouro. Quando você está começando, o certo é você dominar uma plataforma. Você pode até trabalhar em várias, se você tiver tempo para isso. Mas se você está começando, não sabe ainda como fazer, você há de convir comigo que você vai se embananar se você começar a fazer muita coisa. O Instagram, ele é melhor para lifestyle, moda, gastronomia, coaching, infoprodutos, formato de Reels, Stories, carrossel. Por quê? Se você for colocar vídeo longo lá, não dá muito certo. Foto não dá muito certo também, tá? Carrossel é melhor, porque é uma plataforma que as pessoas estão lá para entretenimento, como o TikTok. TikTok eu até coloquei aqui embaixo, melhor para entretenimento, jovens, produtos de consumo, vídeos curtos, virais. Embora, outro dia eu fiz alguns clientes com um vídeo meu que nem deu muita visualização e eles compraram o meu infoproduto e vieram do TikTok. Porque lá, apesar de ser entretenimento, eu coloco dicas de negócio. Como eu coloco nos shorts aqui, eu aproveito os shorts aqui no Instagram, no YouTube, eu coloco no Instagram mesmo e coloco no TikTok mesmo. Então eu aproveito. Mas, na regra, sim, meio que, não regra, mas no geral, é entretenimento. Tem muitos jovens, aquelas dancinhas, aquelas coisas erradas lá, mostrando lá como tira espinha, aquilo lá, nossa, rende horrores. Então, você tem que saber produzir lá. YouTube, eu vou falar do YouTube depois. LinkedIn, melhor para B2B, carreira, gestão, consultoria e SaaS, são software. Formato, posts, artigos, newsletter. É muito bom LinkedIn para negócios. Excelente. Uma excelente plataforma que está crescendo muito. YouTube, melhor para conteúdo técnico, tutoriais, educação, finanças, formato vídeos longos e shorts. Vídeos longos são os vídeos que te dá para você fazer com profundidade, conteúdos com profundidade, conteúdos que daqui, sei lá, 5 anos terão pessoas que vão passar pelo seu vídeo. Ele é um portfólio seu. É muito legal. Você consegue fazer conteúdos técnicos. Então, eu gosto muito do YouTube por isso, de todas as plataformas, eu acho o YouTube bem legal. E sua jornada do zero à autoridade. Como você pode caminhar? E eu coloquei aqui um roteirinho em 4 fases. Gente, eu coloquei aqui 1 mês, de 1 a 2 meses, de 3 a 4 meses, de 5 a 6 meses, de 1 a 4 meses, não. Primeiro, segundo mês, né? Terceiro e quarto mês, quinto e sexto mês e mais de 6 meses, né? Por que eu pus assim? Porque eu tô pensando em meses, tá? 6 meses no máximo, no máximo não, na realidade, no mínimo. Só que você pode pensar na semana. Você pode pensar em semana, por exemplo, primeira e segunda semana, terceira e quarta semana, quinta e sexta semana, e da sexta semana para frente, né? Da sétima semana, sei lá, sétima, oitava semana. Aí eu coloquei aqui, ó, fundação. Defina o nicho e avatar. É importante que na primeira e segunda semana, ou no primeiro e segundo mês, se você não tem muito tempo,
quero ter um pouquinho mais de tempo para validar com mais tranquilidade, eu coloquei por mês. Defina primeiro o seu nicho e defina o teu avatar. Escolha uma plataforma. Foi o que eu falei. Eu gosto muito do YouTube, mas você, de repente, gosta mais do Instagram. De repente, você fala de moda. E para você, o Instagram vai ser legal. Você quer tentar o TikTok. É muito legal também. Tem o Facebook, que eu não falei lá atrás, mas o Facebook, eu também coloco os mesmos vídeos que eu coloco no Instagram, coloco no Facebook. E eu já tive cliente do Facebook. E o pessoal do Facebook vê bastante, tem, assim, movimentado bastante essa minha rede social. Então, é uma rede que o pessoal mais antigo tá, é uma rede legal. E para o meu nicho, é interessante porque você tem muitas pessoas hoje que querem começar um negócio novo, porque não deu certo lá atrás, ou está aposentado, quer complementar a renda. Então, como a gente fala de negócios, esse público é legal para mim. E de repente pode ser para você também. Monte perfil otimizado, crie 20 posts iniciais. Eu coloquei 20 posts porque é legal para você até ter, inclusive, um portfólio legal, você gerar autoridade. Aí, no terceiro e quarto mês, ou terceiro e quarta semana, poste 3 a 5 vezes por semana, engaje na comunidade, crie uma comunidade, pode ser uma comunidade WhatsApp, colabore com outros criadores, ajuste com base nos dados, você vai ajustando, você vai vendo o que está dando certo e vai ajustando. Autoridade, 5 ou 6, no quinto ou sexto mês, ou na quinta e sexta semana, lance conteúdo âncora, capture lista de e-mails, colete depoimentos, apareça em outros canais. Isso daqui vai te ajudar com autoridade. Você tem que capturar os leads, não esqueça, você tem que capturar leads, que são? São os clientes que você vai entrar em contato. Colete depoimentos para você ter prova social e apareça em outros canais. Aí aqui nesse ponto, você pode já começar a aparecer em outros canais, porque você já meio que validou lá atrás em outro canal. Você já validou nas semanas ou dos meses anteriores. E você tem que ter um conteúdo âncora, isso é muito importante. Conteúdo central. Monetização. Sexto mês para frente. Oferte produtos e serviços, crie funil de vendas, escale com anúncios e diversifique plataformas, porque você já gerou autoridade. E aí você vai vender. Eu gosto muito de criar bastante conteúdo para gerar autoridade no orgânico. Por quê? Porque se você investe em tráfego pago, você terá resultado. Só que se você também para de investir e não criou autoridade, você para de vender. É meio que assim, você seca a fonte, não tem mais água. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E quais são os 6 erros que destroem sua autoridade? Tem mais, mas eu coloquei os 6 mais importantes aqui. Copiar os outros criadores. Gente, copiar os criadores é a coisa que eu mais vejo por aí. E até tem gente que entra em contato comigo e fala assim, qual vídeo que você fez que eu vou, sobre isso que eu vou lá para ver que eu quero fazer, sabe? E aí a gente já vê que vai copiar, né? Inspire-se, mas desenvolva sua voz e estilo únicos. Gente, eu esqueci meu óculos de novo. Meu óculos ficou lá no outro escritório. Eu sempre esqueço meu óculos para ler aqui nos vídeos. É impressionante. Próximo vídeo eu vou ficar com aquilo lá. Segundo, vender antes de entregar valor. Construa confiança primeiro. Vendas vêm naturalmente. Quando a gente quer vender antes de gerar valor, primeiro que a gente não vende. A pessoa vai passar e ela não vai comprar. A pessoa só compra se você gerou muito valor para ela, se ela se conectou. E aí entra aquele básico do AIDA, que eu já falei em outros vídeos meus desse canal, ou AIDA. Eu sempre falo AIDA por causa da ópera, AIDA. Mas quando a gente tem essa formulinha AIDA, que é a atenção, você traz a atenção da pessoa, interesse, você gera interesse, a pessoa começa a se interessar pelo que você está falando,
pelo que você está vendendo, desejo, você gera um desejo na pessoa de querer o que você está oferecendo, ela vai agir, ela vai comprar, ela vai dar o cliquezinho lá para comprar. Você vai fazer um call to action certeiro, tá? Uma chamada para ação certeira e ela vai comprar. Ignorar comentários e DMs. Responder é sinal de autoridade e humanidade. Quando você ignora, eu procuro responder as pessoas, porque isso gera autoridade. Eu procuro responder as mensagens no direct, porque isso gera autoridade e humanidade. Você mostra que você está interessado. E a gente tem que ter interesse mesmo. A gente tem que, se você não tem interesse, o que você está fazendo? Não vai vender nada. Então, a gente tem que ter interesse no outro. Tem que ter interesse de resolver problemas. Isso faz parte da condição humana, de auxiliar o outro. E eu costumo responder até aqueles comentários que são haters, sabe? Eu respondo. Respondo na altura, mas respondo. Focar só em números. Engajamento real vale mais que seguidores comprados. Eu vejo um monte de gente comprando. Tem gente que me pergunta, Rita, você acha legal comprar? O pessoal compra, principalmente no Instagram, o pessoal compra seguidor. Isso não vira nada, isso não gera autoridade, porque não é o seu público. A gente não pode focar só em número, a gente tem que focar em qualidade de cliente. E se você está pensando assim, vou colocar meus amigos, amigo não compra o teu produto. É um outro talvez compre, se interessar, mas não sei o que acontece, amigo não compra. Não, amigo, família não compra sua ideia. Eles vão te aplaudir quando você estiver lá, ganhando super bem, uma vida super estabilizada, aí eles vão realmente se interessar pelo que você está falando. Antes disso, não. Postar sem estratégia. Cada post deve ter objetivo, educar, engajar ou converter. Então, eu estou educando vocês aqui, estou fazendo um conteúdo educativo, estou ensinando vocês. Você pode fazer um conteúdo de engajamento para as pessoas comentarem e você pode fazer um conteúdo que converte já na venda, que vai converter em leads, por exemplo, que você pode levar para a comunidade e você vai converter depois em clientes. Nós temos a comunidade, eu e meu marido, e as pessoas estão lá, elas tiram dúvidas, e tem algumas pessoas que acabam comprando o nosso infoproduto. Nós temos um curso que ensina como empreender na internet, e as pessoas normalmente compram. Quem também estiver lá no grupo e não quiser comprar, não tem problema nenhum, a gente continua abastecendo com dicas. Sempre uma coisa ou outra você consegue aprender, então você pode fazer isso, inclusive. Desistir cedo demais. A autoridade leva de 6 a 18 meses. Consistência vence. A gente tem que ter consistência. Quando você conversa com grandes players, eles falam, gente, no começo eu fazia vídeo, ninguém via meus vídeos, só tinha hater reclamando, reclamava do meu cabelo, reclamava da minha cara, reclamava do meu batom, reclamava não sei do que, reclamava da minha barba. E hoje eu tenho tantos mil seguidores, eu tenho tanto de lucro. Então é assim que acontece. E às vezes a pessoa nem vai ter tanto seguidor, mas ela vende pra caramba. Isso também é real. Então a gente tem que não desistir, não pode desistir, tem que ir até o final. E aí eu coloquei aqui algumas ferramentas do criador de autoridade, do criador de conteúdo. Conteúdo você pode fazer com Canva, que é design de posts, CapCut, que é edição de vídeos. Se você usa Premiere, outra forma, outro programa. Eu uso CapCut, eu uso Premiere. Aqui para os vídeos longos eu uso Premiere. O Premiere, se precisar cortar, a gente corta. Se precisar corrigir luz, a gente corrige. Porque eu não tenho muita paciência para ficar mexendo com luz. Então eu coloco aqui 2 luzinhas aqui de cada lado e eu faço a edição lá, fica super bom. Mas o CapCut é ótimo, principalmente para shorts. ChatGPT, você pode fazer roteiros, legendas lá, você pode criar roteiros lá e você, claro que você vai, ele te dá um norte, gente, não vai me copiar, pelo amor de Deus, roteiro de ChatGPT. A gente vê um monte de gente fazendo conteúdo de ChatGPT que você fala assim, ChatGPT, olha lá o ChatGPT. Então, não faça isso. Notion, planejamento editorial.
É um ótimo Notion para o planejamento editorial. Para captação, Active Campaign, que você tem e-mail marketing, que você vai na questão dos leads, para você gerar leads, para você ter lá, para você mandar as suas mensagens, mini chat, automação de WhatsApp, Hotmart Edu, tem Qlify, para você vender os seus infoprodutos. Eu não coloquei aqui, mas tem outras plataformas também. Tem Story, que é link em bio com vendas também, que você pode usar para captação de leads. Análise, Meta Business Suite, que é insights de Instagram, você fica lá acompanhando para fazer análise. TubBuddy, que é crescimento no YouTube. O Google Analytics, que é o tráfego de site que você vai usar para analisar. E o Metricool, que é agendamento e métricas. Você pode usar todas essas ferramentas aqui de criador de autoridade, do criador de autoridade. Depois vocês dão uma pesquisada nisso, porque isso é uma coisa que vocês encontram um monte de tutorial ensinando como faz, tá? E a conexão final, como a autoridade vai virar receita. Então, a gente teve o primeiro ponto, que foi atrair, que é conteúdo de valor que chama a atenção do público certo. Conteúdo, ele é estratégico. Você vai fazer conteúdo, criar conteúdo que vai gerar valor para o seu público e não ficar fazendo coisa genérica. Coisa genérica não vende, porque não conecta. Você vai engajar, interações que criam relacionamento e confiança. Você vai fazer através dos conteúdos, as pessoas vão criando conexões. Você vai nutrir com e-mails, stories, conteúdos que educam e preparam. E aí depois tem os níveis de consciência do Schwartz. Eu deixei um vídeo aqui falando dos níveis de consciência, mas dá uma pesquisada depois, tem os níveis de consciência do consumidor. Consumo, o cliente que não sabe do seu produto, aí o cliente que sabe, mas e aí vai, depois vocês dão uma pesquisada. Mas eu vou fazendo um conteúdo só a respeito disso aqui. Converter, oferta clara para a audiência que já confia em você. Então você vai converter, você faz uma oferta clara, você seja claro e específico para isso. E você tem a finalização, entrega de valor que transforma cliente em fã. Quem tem autoridade não precisa convencer o público, ele já está pronto para comprar. Quando você tem isso, quando você gerou autoridade, você atraiu, você engajou, você nutriu, você converteu, você finaliza, você transforma, você entregou valor, você vai transformar esse cliente em fã, ele vai ser seu movimento, ele vai querer estar na sua comunidade, você criou um movimento. As pessoas, porque os times de futebol, eles têm aqueles fã-clubes enormes, aquela multidão que vai assistir, porque eles criaram um movimento. Os times criaram um movimento. Você pega o time de São Paulo, Corinthians e vários outros times, Palmeiras, tem um monte, né? Então, você tem que também fazer como eles. Quem tem autoridade não precisa convencer. Eles têm autoridade. Você pega, por exemplo, uma Coca-Cola, você pega uma Ferrari. Gente, Ferrari escolhe para quem vai vender. Troca a cor. Como uma Ferrari troca a cor para você ver? Acho que, se não me engano, foi Justin Bieber, que já não vai nunca mais poder comprar uma Ferrari na vida dele. Então, a gente tem grandes marcas que criaram esses movimentos, criaram essa comunidade. Pessoas que compram iPhone, pessoas que compram Nike, que compram Yves Saint Laurent e outros mais. Quais serão seus próximos passos, seu plano de ação para essa semana? Defina seu nicho, escreva. Primeiro dia, eu ajudo quem? Quem é o seu público? A conseguir o quê? Mesmo com objeção. Segundo dia, escolha sua plataforma. Decida onde seu público está e otimize seu perfil completamente. Terceiro dia, crie seu calendário, planeje 30 dias de conteúdo, o tema, formato, objetivo de cada post. Isso é importante. Se você não quiser
planejar 30 dias, planeja uma semana. Quarto dia, produza os primeiros posts, crie 5 posts iniciais. Por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui, tá, gente? 2 educativos, um pessoal, um depoimento e uma oferta. Esse pessoal, você falando da sua vida, falando dos seus resultados, um depoimento de alguém, de algum cliente seu, e uma oferta. Se você não tiver depoimento, faça um vídeo falando de você e faça um pessoal de alguma coisa que seja linkado com o assunto. Quinto, publique, engaje, poste o primeiro conteúdo e responda todos os comentários nas primeiras 2 horas. Se você não tiver comentário, não fique triste, demora um tempo até você ter comentários nos primeiros vídeos. Se tiver comentário, excelente, tiver curtida, excelente, comente para ter mais engajamento. E eu pulei aqui, eu fiz errado, e o dia 6, você pode fazer no dia 7 também. Analise e ajuste. Veja os dados, identifique o melhor conteúdo e replique o formato. Eu coloquei dia 7, porque você pode ver como que estão os dados no dia 6. Mas se você quiser já fazer uma análise no 6º dia, você pode fazer também. Agora, se você quiser pular um dia e fazer no 7º dia, pode fazer também, tá? A autoridade é construída, não somente conquistada. Todo especialista já foi iniciante e o que os diferencia não é talento, e sim a decisão de aparecer todo dia. A gente pega grandes nomes, eles já estiveram onde a gente está no começo. Se você está no começo, se você ainda não fez e está com medo, todo especialista já foi iniciante. O que vai diferenciar é a consistência. Não é talento. Às vezes você pega uma pessoa super talentosa, que ela sabe se comunicar super bem, ela fala super bem, ela tem uma linda voz, ela tem uma linda aparência, só que ela não tem consistência. Quem vai aparecer mais, quem vai ter resultado, vai ser quem tem talento, vai não ter consistência, ou quem vai estar fazendo todo dia? Quem está fazendo todo dia. Então, é importante você ter um nicho definido, um conteúdo de valor, consistência, posicionamento e prova social. Quando a gente define um nicho e a gente gera um conteúdo de valor e a gente tem consistência, a gente tem autoridade. E a gente consegue ter um posicionamento naquela área, porque a gente teve um conteúdo de valor, a gente gerou um conteúdo de valor. E a autoridade, ela vai ser construída ao longo do tempo. E a gente vai ter a prova social, que são as pessoas tendo resultado. Comece hoje e faça um post de cada vez. Isso é muito importante que você faça assim. Por quê? Porque não adianta você ficar no desespero e achar que vai ser para... eu vou fazer hoje e hoje mesmo eu vou ter resultado. Gente, não desanime no caminho. Vão ter pessoas que vão te criticar, que vão falar para você parar, sabe? Qualquer coisa que você faça, as pessoas sempre vão criticar. Se você tá gordo, vai te criticar porque você tá gordo. Se tá magro, vai criticar porque você tá magro. Se você tá com o cabelo comprido, vai criticar porque tá comprido. Se você tá com o cabelo curto, vão criticar também. Então, não esquentem com isso, porque as pessoas que criticam não serão seu público. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir isso. Siga esse canal para que eu possa estar trazendo mais conteúdos para vocês sobre negócios. Não se esqueçam de se inscrever na comunidade. Lá é gratuito a inscrição. Você pode se inscrever lá e a gente fala sobre negócios. Lembrando que lá não adianta falar de outras coisas, porque a gente tira da comunidade se não estiver falando de negócios. A gente não tolera haters, então eu espero que se você entrar, é porque você realmente quer ter dicas excelentes. Lá tem outros empreendedores e é um grupo muito legal. E nos vemos nos próximos vídeos.